Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, o John pergunta pro cara se a carne já foi cozida, ele afirma dizendo que sim. Certo, então dê um pouco dessas carnes para as pessoas que comeram os zumbis forçadamente. Grisalho diz pro John que foram eles que caçaram aqueles leitões, pergunta se ele vai dar assim de graça pro pessoal. Se não comerem a carne, eles vão se transformar em zumbis também. Além disso, alguns deles são seu pessoal, você quer que eles morram? Grisalho fala que é claro que não, ele não pode deixar isso acontecer com os colegas dele, já que esse o caso ele vai pegar algumas frutas silvestres para comer. Pega uma daquelas frutas e começa a bagaçar, o cara fala pra ele comer devagar. O John fica olhando pro pessoal em volta, falam que finalmente tem algo pra comer, eles estão a salvo. O John senta em silêncio do lado da Morena e da irmã dele. Morena fala que a crise parece ter sido resolvida por enquanto. Não, ainda não. Olhando pra nossa situação agora, não diria que a crise tenha sido resolvida. Eu acho que a crise acabou de começar. O cara fala pro Grisalho que parece que ele tá melhorando, consegue sentir o corpo dele muito mais forte agora. O pessoal em volta concorda. Grisalho joga a fruta que ele estava comendo no chão. O cara pergunta o que aconteceu com ele. Grisalho diz que tinha avisado a ele. O cara se pergunta do que ele tá falando. Grisalho fala que não dá a mínima para aqueles caras. O pessoal do galego fala que tem um deles que não tá se sentindo muito bem ali. O outro cara fala pro Shang se controlar. Fica surpreso e percebe algo no amigo. O corpo dele vai sofrendo uma mutação. O cara grita falando que isso é ruim, o amigo tá se transformando. Pergunta pro galego o que eles vão fazer agora. O galego começa a olhar pro Chon, vai indo em direção a ele, pede um pouco de carne pro Chon, diz que ele vai fazer qualquer coisa que o Chon mandar. O Chon não diz nada. O outro cara que comeu a carne fala pra não dar a carne pro galego. Aquela carne nem é o suficiente pra todos eles comerem, não pode desperdiçar isso dando pro galego e o pessoal. Se aquele galego não tivesse os forçado a comer aquela carne de zumbi, nada disso teria acontecido. Os outros concordam falando que o galego deve morrer. O Chon não pode dar nem um pouco de carne pra esses caras. O galego começa a chamar ele, diz que é melhor o Chon pensar bem. Se ele realmente quiser salvar as pessoas, é melhor dar um pouco de carne pra ele. O Chon deve saber muito bem que o líder da cidade B é o pai dele. Nenhum deles vai poder entrar na cidade sem a sua ajuda. Você realmente acha que eles têm um lazer para considerar o futuro inalcançável? Acha mesmo que aquela cidade é tão importante assim? Seus amigos provavelmente morrerão assim que o sol nascer amanhã se não houver carne para eles comerem. Podem morrer a qualquer momento, por que eles se preocupariam em ir para a cidade B? Além disso, se você ainda não percebeu, eu sou o zumbi, por que eu iria para um lugar cheio de seres humanos? Esqueça isso, eu não vou dar carne para vocês. O cara pergunta pro galego o que eles vão fazer agora. Grisalho, me dê essa adaga. Grisalho pergunta se o Chon finalmente decidiu acabar com aquele galego. Vocês vão pro ônibus assim que terminar de comer a carne. Tenho algo pra resolver aqui primeiro. Galego pensa o que ele tá planejando fazer, fica olhando pro Chon segurando aquela faca, cai no chão com medo perguntando o que o Chon vai fazer. Eu acredito que você é uma pessoa inteligente, acabe com seus homens antes que eles se transformem em zumbis. Se não fizer isso, não posso prometer que eles morrerão de uma forma decente mais tarde. Galego pergunta se esse é o plano dele. O que, você não pode fazer isso? Naquele dia, quando estávamos presos na loja de conveniência, você queria jogar minha irmãzinha para os zumbis devorarem. Você usou essas pessoas como ratos de laboratório quando queria ter certeza que a carne de zumbi era comestível. Como um ser humano em sã consciência faria isso? Acha mesmo que eu tô te mantendo vivo para poder ir para essa cidade B? Como você é ingênuo. Eu tô te mantendo vivo para fazer você sofrer, aquela dor que eu senti. Você já fez muitas pessoas sofrerem antes. Eu só vou te dar mais uma chance. Agora mesmo, pega essa faca. Não vou esperar por muito tempo, se levante e pegue logo essa faca. Você não tá em posição de negociar comigo. Eu vou contar até 3, se você não pegar essa faca logo, vou acabar com todos os seus companheiros agora mesmo. Galego segura aquela faca, começa a se levantar do chão. Eu não tenho muita paciência, faça logo isso. Se você não acabar com esses caras, em pouco tempo eles vão devorar você. Galego, você é a razão por tudo isso tá acontecendo. Tudo que aconteceu hoje é o resultado das suas ações. Um dos caras do Galego acaba se transformando em um zumbi. Galego fala pro Chon ficar quieto. Por que você tá chorando? É isso que você merece. Galego fica injuriado falando várias vezes pra ele ficar quieto. Nisso ele manda aquele companheiro dele de arrasta pra cima. Tempinho depois, ali no ônibus, o Chon, a Morena e a irmãzinha dele já tá lá dentro. O pessoal que comeu a carne de porco também já entrou. Galego fica olhando pra mão dele. O cara pergunta se o Galego tá bem. Grisalho lá na frente fica rindo falando que ele só acabou com o monstro. Mesmo assim, o Galego fica perdido em seus pensamentos, se lamentando. O cara do lado do Galego pergunta como ele ousa falar isso. Grisalho pergunta por que ele acha, é por causa que o chefe dele é um covarde. Aquele cara não pode fazer nada a não ser se esconder nas costas dos
seus chamados amigos e assistir vocês tolos morrerem por ele um por um. Pergunta se ele vai precisar lembrar o Galego o que ele fez com seu amigo. O cara fala pro Grisalho fechar essa matraca. Galego diz pra ele esquecer isso, pra apenas ignorar aquele Grisalho. O cara fala que tá tudo bem então. O pessoal em volta conversa perguntando por que aquele Galego ainda tá vivo. O Galego se forçou a comer aquela carne de zumbi, ele merece morrer. Os colegas do Galego falam pra eles pararem de reclamar, eles precisam ir pra cidade B. O pessoal fala o que há de tão bom de chegar nessa cidade B, lá deve ser pior. Grisalho vai se levantando do assento dele, fala pro Uchon que achava que ele era só um zumbi que era bom em luta. Não achou que ele ia conseguir mexer tanto com o psicológico daquele Galego. Comparado com ser morto, aquele cara deve estar sofrendo bastante vendo seus amigos morrerem. Se uma pessoa quer sobreviver em um apocalipse, deve pagar o preço, você não concorda? Grisalho fala que concorda com ele, e então, alguns minutos de viagem se passam, o motorista percebe algo ali na frente, começa a pisar no freio, o ônibus para de repente, o Uchon pergunta o que tá acontecendo, o motorista fala que tem uma van logo ali, aquela van brotou do nada, todos vocês fiquem no ônibus, eu vou ir ali dar uma olhada. O Uchon se aproxima daquela van, começa a olhar lá dentro para ver se não encontra algo, parece que não tem ninguém, tá vazio. De repente alguém passa correndo logo ali na frente do carro, o Uchon pergunta quem é aquela pessoa, esse som de corrente está se arrastando pelo chão, aquele cara é suspeito, eu tenho que verificar. Ei você, pare logo aí, eu não acredito que esse cara consegue correr mais do que eu. O cara vai ainda voado pela floresta, começa a rir falando que o Uchon mordeu a isca, e então de repente ele para. Por que ele parou de repente? Aquele cara deve ter ficado cansado. O Uchon dá um pulo e em seguida segura em um galho da árvore, começa a se impulsionar pra cima dela. O que é exatamente esse cara? Você parece suspeito, me mostre o seu rosto. O cara se vira, começa a olhar pro Uchon, ele se pergunta o que é aquele cara, o mesmo rapidamente segura na mão do Uchon, segura os dois braços dele e bloqueia o seu ataque. Esse cara é bem forte. Ele fala pro Uchon que isso é bem interessante, criaturas como ele realmente existem. O que você tá dizendo? O cara começa a prensar o Uchon na árvore. Esse cara não é brincadeira, realmente tem muita força. Enfaixado começa a segurar no cabelo dele, fala pro Uchon deixar ele fazer uma coisa. Do nada, o Enfaixado começa a cheirar o rosto dele. Oxe, qual foi esse cara me cheirando? Tá viajando? Sai fora, doido. Enfaixado fala que só quer dar uma olhada nele, começa a meter a mão na boca do Uchon, fala que o que ele pensava realmente tá correto. Aquele zumbi tem dentes saudáveis. Bota aqui pra ver se não cai. O cara pergunta por que o Uchon tá tão bravo, diz que é uma vergonha, aquele zumbi não é tão forte assim quanto ele pensava. De repente uma flecha voa na direção dele, e Enfaixado sem muita dificuldade segura ela, fala que isso é bem interessante. Grisalho pergunta quem é esse cara, fala pra deixar o Uchon ir imediatamente. Morena se surpreende por aquele cara tá conseguindo lidar com o Uchon. Enfaixado fala que parece que aquelas pessoas, ao invés de ser a comida do Uchon, são os amigos dele. De qualquer forma, isso é uma pena, queria fazer uma parceria com o Uchon, mas não vai ser tão fácil assim quanto ele achava. Ele até conseguiu segurar aquela flecha, mas acabou cortando um pouco a mão dele. Enfaixado fala que vai dar uma ajudinha pro Uchon, vai se livrar daqueles caras por ele, joga uma flecha na direção do Grisalho. Grisalho fala que agora já era pra ele. Grisalho, não! Morena fala pro Grisalho sair da frente, mas a tempo o Uchon consegue proteger ele, aquela flecha acaba acertando ele nas costas. Grisalho olha pra ele surpreso, não achava que ele fosse fazer isso. Aquela flecha inesperadamente o machucou mais do que ele esperava. O Uchon acaba caindo no chão com o Grisalho. O pessoal em volta pergunta se eles estão bem. Grisalho pergunta por que o Uchon fez isso. Enfaixado fala que aquele zumbi estragou a diversão. Acaba percebendo algo ali próximo. Um barulho vem vindo de dentro da floresta. Aquela van parece que tem algo dentro dela. Fica batendo na porta sem parar. Enfaixado fala que vai deixar aquele zumbi de lado por enquanto. Talvez eles se encontrem novamente por aí. Coloca o dedo na boca e começa a assoviar. Nesse momento, algo abre a porta da van. Uma coisa escura vai saindo de lá. Começa a caminhar pro meio da floresta. Vai indo em direção ao Enfaixado. Enfaixado diz pro Uchon aproveitar a vida. Eles vão se encontrar em breve. O Uchon tira a flecha das costas dele. O cara fala que o Uchon simplesmente puxou aquilo, é tão assustador. O outro diz que não tem problema, afinal ele é um zumbi. Grisalho pergunta se ele tá bem. O Uchon fala que tá de boa. Temos que voltar agora, ou aquelas pessoas no ônibus estarão em perigo. Vamos, temos que nos apressar. Grisalho fala, mas é a ferida dele. A Morena começa a segurar no braço do Grisalho, balança a cabeça dando sinal pra ele não falar nada. Os dois lá atrás ficam olhando pro Uchon. Aquela flecha teve mais efeito no corpo dele do que ele esperava. O pessoal no ônibus fala que eles estão voltando. O Uchon acaba percebendo algo, começa a olhar em direção àquela van. Grisalho se surpreende e se pergunta o que nos céus é isso. Tem marcas de mão no chão.
chão, será que são seres humanos? Cabelo Azul fala pra eles deixarem isso de lado, eles têm que entrar no ônibus e conferir uma coisa. Aquelas pessoas que comeram carne de zumbi começaram a agir bem estranho. Uma criança fala que tá doendo muito, a barriga dele tá doendo sem parar. A mãe pergunta se ele tá bem, o que tá acontecendo. Aquele garoto não parece bem, será que ele vai se transformar em um zumbi? Cabelo Azul fala que pra ele parece mais uma resposta ao estresse. Além disso, outras pessoas comeram a carne de zumbi e estão apresentando os mesmos sintomas. As coisas ali estão ficando cada vez piores. Cabelo Azul, a propósito, o que foi que saiu daquela van? Cabelo Azul fala que não viu com clareza, aquilo se moveu muito rápido, não se atreveu a olhar para aquilo diretamente. O galego grita dizendo que foi um ser humano. Definitivamente aquela coisa era um ser humano. Ele viu aquela coisa claramente. Era mais horrível que os zumbis, mesmo que mutantes. O cara do lado do galego fala que não sabe por que ele tava com muito medo de se mover. Além disso, quando sentiu o cheiro daquela coisa, começou a se sentir mal. Grisalho olha pra eles em silêncio. Cabelo Azul fala que deve ser normal pra eles, já que são meio zumbis agora. Eles devem ter medo daquela coisa por ser mais forte. Grisalho sai do ônibus, pergunta o que o Chon achou ali. Tem muito sangue e carne podre, aquela coisa já deveria estar morta. Grisalho fala que apodreceu, mas ainda pode se mover rapidamente e tem uma força incrível. Começa a olhar pro Chon, diz que pensou que o Chon era o único zumbi que poderia lutar e raciocinar nesse mundo. Mas agora, como o Chon pode ver, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, especialmente por aquele cara enfaixado. Apareceu do nada, além disso, aquele cara era muito forte. De repente, alguém segura no ombro do Chon. Cabelo Azul fala que só queria avisar que as condições daquela criança tá piorando cada vez mais. Pergunta pro Chon se eles devem encontrar mais carnes pra ele. Além disso, tem medo de que as pessoas no ônibus não possam aguentar por muito tempo. Grisalho fala que sabe muito bem que o Chon não vai gostar de ouvir isso, mas nesse caso ele ainda precisa avisar pra ele. O Chon provavelmente sabe que não pode salvar nem a si mesmo. Aquele enfaixado e aquele monstro pode aparecer a qualquer momento. Pergunta se o Chon tem certeza que quer continuar com esse ônibus inútil e essas pessoas que não fazem nada. Cabelo Azul pergunta se o Grisalho quer abandonar todo mundo. Grisalho grita pra ele ficar quieto. Diz pro Chon que quanto mais tempo eles ficarem ali do lado de fora, mais perigosa será a situação. Ele tem que pensar nisso, ainda mais pra proteger a irmã dele e a Morena. Pergunta se protegê-las não é a prioridade dele. A mãe do menino sai do ônibus falando pra eles não fazerem isso. Eles não podem abandoná-los e deixá-los pra trás. Se o Chon os deixar, eles vão morrer ali com certeza. Pede por favor pro Chon fazer isso pelo filho dela. Eles são um grupo de seres humanos que provavelmente são os únicos vivos ali. Pergunta se o Chon realmente pretende abandoná-los ali, fazer com que eles se transformem em zumbis. O Chon começa a lembrar do pai e da mãe dele. Grisalho de repente segura no cabelo dela. Com Grisalho sem conversa e empatia, já bate a cabeça da mulher no chão. A criança começa a gritar chamando pela mãe dele. Grisalho fala que já tá farto deles, pergunta se ela sabe por que eles devem ser abandonados. O único motivo é por serem fracos e não ajudar em nada. Ela e aquelas pessoas que estão no ônibus não fazem nada além de chorar quando estão em perigo. Não são tão diferentes assim dos porcos no matadouro. Eles não podem revidar, tudo que fazem é ficar reclamando. São um bando de pessoas imprestáveis que deveriam ser eliminados há muito tempo. Um cara se levanta, começa a descer do ônibus. As outras pessoas vão seguindo ele. Morena fala que o Grisalho tá certo, essas pessoas não fazem nada, se ao menos ajudassem um pouco. Grisalho diz pra mulher falar alguma coisa, se ela só vai ficar chorando. Se ela quer misericórdia, pra implorar por isso. Talvez se ela implorar, ele poupa a vida dela. Mulher começa a chamar o senhor zumbi pra poder salvar a vida dela. O Chon fica em silêncio. Naquele momento, parece que o Grisalho não tá pra brincadeira. Um cara aparece e dá um empurrão no Grisalho, falando que isso é o suficiente. Grisalho acaba caindo no chão. O cara fala que sabe que eles não ajudam em nada, mas também o Grisalho não precisa acabar com eles. Pra começo de conversa, foi o Grisalho que decidiu salvar eles naquele dia. O Grisalho tinha pedido pra eles o seguir. Naquele dia, pouco tempo depois do apocalipse começar, um cara fala que tem vários zumbis lá fora. Foi naquele dia quando os zumbis começaram a bater na porta, quando eles ficaram petrificados por medo. O cara pega uma faca dizendo que nesse caso não tem uma escolha, prefere morrer ali mesmo ao ser mordido por um zumbi. Naquele dia, quando eles decidiram acabar consigo mesmos, Grisalho aparece e dá uma pancada na cabeça do zumbi. O zumbi vai de arrasta pra cima depois daquela. Percebe que tem alguns sobreviventes ali, diz que isso é bom, tem várias pessoas ali que podem ajudar. Naquele dia, Grisalho o salvou. A partir de agora, eles serão um membro do seu grupo. O cara fala que o Grisalho fez uma promessa, como é que ele pode os culpar agora? Se o Grisalho acha que eles são um peso morto, em primeiro lugar ele não deveria ter salvado eles. Como é que ele vai abandoná-los agora como se fosse um saco de lixo? Grisalho pergunta quanta bobagem é essa que ele tá falando. Ele tá realmente sem palavras para responder o cara. Em toda a sua vida nunca viu algo tão vergonhoso assim antes.
pergunta pro cara se ele acha que ele tá fazendo algum trabalho de caridade, por que que ele iria prometer uma coisa dessas, o que que aquele cara tá pensando ao falar esse monte de bobagem. O pessoal começa a se revoltar falando que vai acabar com o Grisalho também, se ele pretende deixá-los ali pra morrer ele vai fazer o mesmo com o Grisalho. Colegas do Grisalho perguntam o que que eles estão fazendo, o outro cara diz que tem algo de errado com a mente deles, como é que ele fica protegendo aquele cara que quer acabar com eles, joga o colega do Grisalho pra longe, o pessoal em volta fica gritando pra eles pararem com isso, a situação lá fora tá fora de controle, a mãe daquela criança fala pra eles pararem de lutar, se pergunta o que que ela deve fazer, começa a olhar pro Uchon lá em silêncio, vai até ele, chama ele de Senhor Zumbi e pede pra ajudá-los. Grisalho aparece e segura no braço dela. Senhor Zumbi, que título honorífico. Uchon, você os protege o tempo todo, mas parece que eles nem sabem o seu nome. Acha mesmo que essas pessoas são gratas a você? Na mente delas, você é apenas um zumbi tolo que serve pra proteger. Não é nada além de um guarda-costa delas. Aquelas pessoas têm medo de você e te desprezam, nunca vou te tratar como um deles. Você nunca vai voltar a ser humano novamente. Uchon, você tá ouvindo o que eu tô falando? Do nada o Uchon tosse na cara do Grisalho. Aquela tosse acabou mostrando que tem algo de errado com ele. O Uchon vai caindo no chão. Grisalho se pergunta o que tá acontecendo. O Uchon não responde, parece que ficou inconsciente. Mulher começa a gritar em desespero. Morena começa a pular em direção a ele perguntando se ele tá bem. Todos eles param de brigar e ficam olhando pro Uchon. Grisalho fica sem entender o que tá acontecendo. O Uchon não poderia morrer já que ele é um zumbi, certo? Começa a tocar no rosto do Uchon, pergunta o que há de errado com ele. Depois disso, um tempinho se passa. Morena rasga o pedaço de roupa, começa a fazer uma faixa naquele lugar onde a flecha tinha acertado o Uchon. Grisalho lá atrás fica brigando com o Cabelo Azul perguntando se ele não é médico, como é que ele não percebeu aquela ferida no Uchon. Cabelo Azul fala que o Grisalho estava perto dele e não sabia, como é que ele iria saber. Grisalho fala pra apenas dizer se o Uchon vai ficar bem ou não, se tem alguma forma de tratá-lo. Cabelo Azul fala que só sabe tratar humanos, não zumbis. Mesmo que o Grisalho fosse ele, não sabe como tratar um zumbi. Grisalho pergunta o que ele tá falando, é para apenas tentar o melhor que ele pode. Pergunta por que o cara ali tá se levantando. O cara fala que só quer bater o mijão. Grisalho fica no ódio falando pra ele segurar, se ele se levantar ali vai acabar com ele. Parece que o pessoal ali não serve pra nada. Vai se aproximando do Uchon, diz que ele tá com febre e não deve conseguir se recuperar sozinho agora. Provavelmente isso é por causa do enfaixado. A flecha com o sangue dele acabou entrando no corpo do Uchon. Se ao menos o Uchon não tivesse salvado a vida dele, se ele não tivesse feito aquilo. De repente eles escutam a tosse do Uchon. Grisalho pergunta se ele acordou. O Uchon vai abrindo os olhos. Eles ficam felizes pelo Uchon ter acordado. O Uchon fala que é bom ver que eles estão bem também. Pede pra Morena ajudar ele a levantar. O Uchon olha pro Grisalho, começa a tocar no rosto dele. Pergunta o que há no rosto dele, parece que tá sujo. Parece que o Grisalho não abandonou o pessoal quando ele estava apagado. Agradece pelo Grisalho ter mantido a promessa. Grisalho diz pro Uchon parar de irritar ele. Não é como se ele tivesse feito isso só porque ele mandou. Ele só deu uma porrada naqueles caras, assim será mais fácil de se livrar deles. Além disso, o Uchon salvou a vida dele, mas também não vai ser por isso que vai parar de pensar que o Uchon é um tolo ao ficar salvando essas pessoas inúteis. Só um zumbi tolo como ele bloquearia uma flecha indo em sua direção. O Uchon fala que sabia o que estava fazendo quando quis bloquear aquela flecha. Se aquilo tivesse acontecido de novo, ele faria o mesmo. Por isso, o Grisalho não precisa se sentir culpado. Também não é pro Grisalho pensar que não fez nada por ele. Grisalho cuidou da Tin-Li e da Shao-Xin. Além disso, ajudou a derrotar aquele javali zumbi. O mesmo aconteceu quando aquele enfaixado estava tentando atacar. Grisalho disparou a flecha sem qualquer hesitação. Grisalho deve ter esquecido de tudo isso, mas ele se lembra muito bem. Por isso, o Grisalho não deve nada a ele, e nem ele ao Grisalho. Depois de tudo isso, agora eles estão quites. Diz que aprecia muito a amizade que ele tem com o Grisalho. Grisalho dá um sorriso. Pergunta o que o Uchon tá falando, só fala bobagem. Morena e o Cabelo Azul ficam olhando para aqueles dois. Ela se pergunta se aqueles dois gostam de guerra de espada. Minutos depois, lá naquela van, o pessoal pergunta por que eles têm que fazer isso. Aquele sangue é muito fedorento, eles vão realmente ter que vestir aquelas roupas. Grisalho fala pra eles apenas fazerem o que o Uchon disse. Cara fala que não vai conseguir fazer isso, é muito fedendo. Coloque logo essas roupas se vocês não quiserem morrer. O pessoal percebe que ele tá falando bem sério. Vocês já devem ter notado que o marco em suas roupas pode intimidar as pessoas que devoraram a carne de zumbi. Provavelmente também intimidará os zumbis. Se quiserem sobreviver, é melhor fazer o que eu disse. O pessoal do Galego, como de costume, pergunta o que eles vão fazer. Ele diz que só há uma coisa a se fazer. É óbvio que ele vai escolher sobreviver. Começa a caminhar, vai indo em direção àquela van, fala pro cara sair da frente dele, começa a olhar lá dentro. Assim que ele vê aquilo, começa a lembrar de algo. Naquele dia que ele perdeu o jogo, uma pessoa anuncia
é que eles têm um vencedor. Galego pensa que ele perdeu, fica sem acreditar que aquilo realmente está acontecendo. O pessoal na plateia começa a torcer pelo oponente dele, e no meio daquela plateia tem uma pessoa em silêncio. Parece que ele não gostou nem um pouco disso ter acontecido. Galego chama pelo pai dele, pede desculpa por não ter conseguido vencer. O pai se levanta e vai embora. Galego pede pro pai só pra dar mais uma chance pra ele. O pai fala que não tem mais chance. Galego escuta as palavras que ele não gostaria de ter escutado. O pai diz que não tem mais esperança em uma criança fraca como ele. Galego fala que ele não é fraco, ele tentou muito mesmo se tornar mais forte. Mas por que isso teve que acontecer? Tudo isso é por causa daquela pessoa. Começa a olhar pro cara que venceu ele, diz que é tudo culpa dele, ele não deveria ter ganhado. Se aquela pessoa não tivesse participado, nada disso teria acontecido e ele teria vencido o jogo. Dessa forma, o seu pai seria orgulhoso dele, ficaria muito feliz por ele ter vencido, mas graças àquela pessoa, tudo isso foi arruinado. Começa a tirar aquele capacete dele, grita dizendo quem aquela pessoa acha que ela é, e ele se surpreende assim que olha para aquela pessoa, fica apavorado assim que vê o Ultron. De repente ele começa a ter um outro pensamento, bem ali em um estádio cercado por zumbis. Galego fala para ele se afastar e não encostar de junto dele. Galego, quem é você para ficar gritando aqui? Galego fala que não é possível, não pode ser ele. O quê? Ficou surpreso por me ver? Eu tenho uma coisa para te dizer. Que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando?